tarde, meninas! Bora para nossa terça técnica? Olha, hoje eu trouxe um estudo científico muito interessante sobre atividade física e emagrecimento. Se você está aqui nesse perfil já há algum tempo, você sabe que a atividade física é diferente de exercício físico. Se você não sabe, eu já vou te explicar. A atividade física são todas as rotinas que a gente tem durante o nosso dia. Então, por exemplo, para eu conversar com você aqui agora, eu estou fazendo uma atividade física. Essa atividade física, ela gasta um certo nível de energia. Afinal de contas, eu estou falando, eu estou gesticulando, eu estou raciocinando e tudo isso gasta calorias, gasta energia. É claro que a pessoa não vai emagrecer basicamente por fazer atividade física, por isso que a gente inclui o exercício físico. E o exercício é, então, um esquema direcionado, periodizado, pensando na sua força muscular e no gasto energético. Consegue entender a diferença entre atividade e exercício? A atividade é solta, livre no seu dia a dia. Se você está aí sentado no sofá assistindo esse vídeo, você está sim gastando calorias numa atividade física. Tem pessoas que gastam mais energia nas atividades, por exemplo. Pessoas que são inquietas, que ficam sacudindo a perna o tempo inteiro. Pessoas que não conseguem assistir o negócio sentado, tem que ficar andando, levando para pegar uma água, levando para pegar um café, levando para fechar a janela. Essas pessoas normalmente gastam mais energia para fazer as suas tarefas. Elas costumam ter um metabolismo mais acelerado. O que não significa que nós que não somos acelerados desse jeito, não vamos gastar energia, vamos gastar um pouco menos, mas vamos gastar energia. Até para dormir você gasta energia, você sabia? Existem estudos, não esse que eu vou mostrar, mas existem estudos que mostram que a gente gasta energia porque no sono nós temos vários processos dentro do nosso organismo. Nós estamos dormindo, mas o nosso corpo não. Mas hoje eu vou falar sobre essas atividades. Elas costumam se chamar, NIAT, que na tradução livre para o português é, tempo ativo além do exercício. Porque além do seu exercício físico, você tem um tempo ativo. Vamos pensar que você vai sair da sua casa para ir para sua academia, ou para o parque, ou para a sacada da sua casa para fazer seu treino. Você está indo para o seu exercício físico. Tudo bem? Mas o ir para o treino, o vestir a roupa, o calçar o tênis, o preparar os seus acessórios, garrafinha, o descer as escadas, ou o abrir a porta do carro, o descer do carro ou abrir a porta da academia, tudo isso causa um gasto energético que não está previsto no seu treino. Se você costuma contar calorias, essas calorias dessas atividades simples, elas não são computadas. E no final de um dia, a gente gasta em média 200 a 300 calorias só nessas atividades que são corriqueiras. Aí você pode me falar, Fran, mas são poucas calorias, 200, 300? Ok, coloca 200, 300 calorias no final de uma semana, no final de um mês. Menina, a gente pode sim aumentar tanto nosso metabolismo, deixar o nosso corpo acelerado, quanto ajudar no processo de emagrecimento só com essas atividades. E é sobre isso que nós vamos falar. Bora lá! Então, a gente já sabe o que é atividade física. Sabendo o que é atividade física, você já pode começar a pensar aí. Quando você acorda, você arruma a sua cama? Porque o arrumar a cama é uma atividade física que gasta energia. Tem até uma tabela, se você se interessar, eu posso te mandar, que descreve muitas, mas muitas, acho que são 5 páginas de tudo o que a gente pode talvez fazer no dia e qual é a equivalência de gasto dessas atividades, o chamado MIT, M-E-T. O MIT, ele é um cálculo que a gente faz sobre as atividades que você desenvolve. Então, cada pessoa, para 1 quilo de peso corporal, gasta um equivalente a MIT. E aí, se você estiver sentada apenas respirando, você vai estar gastando 1 MIT por minuto. Então, a gente tem esse cálculo do MIT para que quando a gente prescreve os treinos, a gente leve em consideração a sua vida, se é mais ativa ou se é menos ativa. Mas é muito interessante, porque assim você pode começar a forçar o seu corpo a ser mais ativo, se você quer emagrecer. Vamos pensar no exemplo do arrumar a cama. Se você levanta e deixa a sua cama bagunçada, você está deixando de gastar algumas calorias a mais. Se quando
você faz o seu café, você não lava o seu copo, você está deixando de gastar algumas calorias. E assim, a gente vai acrescentando atividades para que a gente se mantenha em atividade, mesmo quando não está treinando. Isso não é interessante? Ó, quando a gente fala em aumentar o NEAT ou aumentar esse tempo de atividade fora do exercício, é porque normalmente, isso está nesse estudo que eu vou mostrar para você, vou deixar o estudo aqui embaixo, tá? As pessoas que começam a fazer um exercício físico, elas saem da zona de rotina do organismo. Então vamos pensar, você não fazia atividade física, ou estava parada e não treinava também, então você começou a fazer um exercício físico. O seu corpo, ele preza pela sua homeostase, que é o seu equilíbrio, certo? O seu corpo não está acostumado a fazer um exercício físico. E você, de repente, na segunda-feira, resolveu fazer o seu treino, certo? O seu corpo gastou mais energia do que ele estava acostumado. Segunda-feira não era dia de ir para academia até então, ok? Quando você faz esse gasto que não estava previsto, o seu corpo imediatamente diminui o seu nível de atividade física. Então, quando você faz o seu treino na academia, então você foi para academia, foi para sua sacada, pulou cordinha, fez uns polichinelos, você aumentou o seu gasto energético, você fez um treino, um exercício físico, certo? Quando você volta do treino, o seu corpo economiza nas atividades físicas. É por isso que é tão importante você estar ligada nas atividades que você faz, porque isso é involuntário. É o seu organismo tentando economizar as calorias que você perdeu no treino. Então, muitas vezes a gente chega do treino, deita no sofá e fica lá, né? Esperando a alma voltar pro corpo. Por quê? Porque o seu corpo, ele tá tentando te manter em repouso uma vez que você gastou energia que não estava prevista. E sabendo disso agora, menina, você vai brigar com seu organismo, porque você vai mostrar para ele, olha, eu tenho energia sim, e nós vamos gastar mais do que a gente está consumindo. Quando a gente gasta mais do que a gente está consumindo, o que acontece? Emagrecimento. É muito comum, quando a gente começa a fazer exercício físico, automaticamente a gente diminui o nível de atividade física. Então, se você ia na farmácia, no mercado ou até para o trabalho a pé, você começa a sentir-se cansada, tem dor muscular. Mentalmente você pensa, não, mas eu já treinei ontem, eu já tô cansada, eu já paguei o treino ontem, então hoje eu vou de carro, hoje eu vou de moto, hoje eu vou de ônibus. E aí você começa a substituir uma coisa pela outra. Tem um post aqui no feed que eu fiz mais cedo exatamente sobre isso. Pessoas que eram altamente ativas, que tinham uma vida acelerada. Ia no mercado a pé, fazia faxina em casa, brincava com o filho, passeava com o cachorro, altamente ativas. E quando elas começam a fazer o exercício físico, elas diminuem a atividade. Sabe o que acontece no final das contas? Equipara. Você está gastando a mesma coisa, porque você gastou no exercício, teve um gasto considerável no exercício, mas o resto do dia você economizou. E se você economizou, você não estava gastando. Se você não estava gastando, você não está emagrecendo. Tá me entendendo? O que eu vim trazer para você de informação hoje? Não é para você se matar e fazer tudo, o treino, mas a atividade, não. Não, é para você prestar atenção quando você estiver no processo de emagrecimento, se você não vai ficar um pouquinho mais sedentária. E são coisas mínimas. Teve um estudo, não esse que eu vou te mostrar, mas que mostrou que aumentaram as calorias de propósito de um grupo de pessoas. Então, as pessoas comiam 2.000 calorias e nesse estudo elas foram conduzidas a comer 3.000 calorias por dia. Obviamente, nesse estudo, todo mundo ganhou peso, né? Aumentou a quantidade de calorias, aumenta o peso. Mas o que foi observado é que no metabolismo basal das pessoas foi aumentado, em média, um gasto de 500 calorias à toa entre aspas, né? Porque quando você aumenta o seu peso corporal, você aumenta também o gasto calórico para manter aquele corpo funcionando, né? Isso é normal. Mas as pessoas que ganharam menos peso desse grupo de estudos, todo mundo engordou, mas teve gente que engordou mais, teve gente que engordou menos. Por que se todas elas tiveram um reajuste de 1.000 quilocalorias
na dieta? Porque teve pessoas que involuntariamente fizeram mais atividade física, o NEAT. Então a pessoa fica gesticulando mais, a pessoa fica mais inquieta, a pessoa vai fazer subir uma escada, ela sobe um pouco mais rapidinho. É involuntário. O seu organismo, no caso desse estudo, estava recebendo mais energia do que ele estava acostumado, né? Mais calorias do que estava acostumado. E por ter calorias sobrando, ele tinha que gastar de alguma forma. Então a pessoa naturalmente ficava mais agitada. Entende? O contrário também é verdadeiro. Se você tira calorias, o seu corpo vai querer economizar. E como não fazer, então, Fran, esse equilíbrio para que no meu treino valha, né? Porque a gente sabe que treinar é um negócio que às vezes é penoso, você tá trabalhando, você precisa pensar e se programar para aquilo. Se no final das contas o seu treino tá gastando a mesma caloria do que o não treinar, como é que eu faço então, Fran? Bom, primeiro, você precisa manter-se ativo. Sabe esses relógios que marcam a quantidade de passos que você deu por dia? Ó. Se você tem um relógio desses, é ótimo você perceber quantos passos você deu antes de começar a fazer o exercício e quantos passos você está dando agora. Não pode ter uma queda muito brusca, porque senão você está fazendo economia de energia sem saber. Tá? Então, uma forma de controlar são esses relógios que medem a quantidade de passos. Você pode colocar uma meta para si mesma, você pode olhar os passos que você dava anteriormente e tentar manter aquela média. É uma forma de você manter-se ativa. Além disso, pequenas atividades durante o dia podem gastar mais energia. O arrumar a cama, o trocar os lençóis, lavar uma louça fora de hora. Eu não tô te falando para fazer faxina em casa, pelo amor de Deus, que eu também detesto. Mas é prestar atenção se você não está mais sedentária só porque você está treinando. Porque na verdade a gente quer é que você seja ativa e saudável. E se você treina e depois fica acabada, não consegue nem arrumar a sua cama, tem alguma coisa de errado com o seu treino, ok? Bom, além disso, a gente pode fazer pequenos ajustes. Por exemplo, aqui no prédio onde eu moro, tem muitas escadas e muitos elevadores disponíveis. Eu, Fran, decidi que pelo menos uma vez por dia eu vou descer e subir de escada. Eu já tenho o meu treino feito, eu já me considero uma pessoa ativa, mas eu estou colocando um plus. É para o meu organismo não se acostumar com a quantidade de exercícios que eu faço. Porque assim eu sempre vou estar gastando mais. Ah, e tem uma coisa. Quando você gasta mais, é provável que você sinta mais fome. Menina, o seu corpo vai brigar com você o tempo inteiro. Por isso que emagrecer é tão difícil. Você precisa ter uma dieta bem estruturada para que você tenha a quantidade de nutrientes certas, para que na hora que a fome chegar, você supra as necessidades fisiológicas de vitaminas, de sais minerais, de carboidratos e proteínas, mas que você não passe da dose. Porque durante o processo de exercício, depois de um exercício que você gasta muita energia, muitas calorias, o seu corpo fica menos sensível à leptina, que é o hormônio responsável pela saciedade. Então, às vezes, depois de alguns dias de treino, você naturalmente está comendo, sentindo menos saciedade e você precisa comer mais porque o seu hormônio da saciedade não está ali ajustado. Isso é um problema? Não. Isso é para você prestar atenção nas quantidades que você come. Sabe quando a Nutri fala 2 colheres de arroz, a gente pega 2 colheres desse tamanho aqui, ó. É sobre isso, tá? Então tenha uma Nutri que faça as suas porções ou que converse com você sobre as quantidades que você vai comer, porque senão, de novo, você vai estar gastando e repondo tudo, porque assim a gente sente mais fome quando treina. Quando nós estamos no processo de ganho de massa muscular, aí é outra conversa. Aí você precisa sim comer mais do que você gasta para construir os músculos. Nesse momento nós estamos falando de perder peso ou de emagrecer, tá bom? Sobre as escadas, é uma forma de você aumentar o seu gasto calórico. Então eu tenho certeza que tem alguma coisa que você pode fazer aí na sua rotina para pegar o seu metabolismo de surpresa. Quer uma ideia? Você vai buscar seus filhos de carro? Para
para o carro uma quadra antes. Se você parar o carro uma quadra antes, você vai precisar andar um pouco mais, os seus filhos vão andar também, você vai aumentar o seu NEAT, aumentando o seu NEAT, você vai gastar uma caloria que não estava prevista. Pensa aí, numa forma que você tem de aumentar o seu gasto calórico fora do exercício e, obviamente, de não parar de treinar. Pensa, e se você tiver alguma dúvida ou quiser aquela tabela que tem as prescrições de quantidade de calorias gastas para as tarefas diárias, me manda uma mensagem, eu vou ter prazer em te mandar esse material, tá bom? Fora isso, aqui no feed hoje tem um post exclusivamente sobre esse gasto energético. Você vai ver o gráfico de como é interessante quando a gente começa a treinar, a gente fica mais paradinho. Tá bom? Muito obrigada por ter participado, muito obrigada por ter chegado até aqui e terça-feira que vem tem mais Terça Técnica. Um beijo!